passados. Palavra japonesa. Mais uma vez, a declaração um ponto importante acerca da desapropriação. Com relação aos proprietários, está em fase final o serviço de levantamento e avaliação dos imóveis a serem expropriados. A avaliação está sendo embasada em valores de mercado, que está sendo conduzido pela CPOS. O processo será conduzido pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE, após a obtenção da licença de instalação das obras das barragens. Moradores não proprietários serão cadastrados e a solução será analisada caso a caso. Não dá para generalizar todas as famílias, colocar no mesmo balaio e falar que todo mundo vai receber o mesmo tratamento. Vai se procurar, através da assistência social, daí é procurar saber o que cada morador que vai ser relocado deseja fazer da sua vida dali para frente. Mais uma coisa, com relação às audiências públicas que foi mencionado, que ocorreram até agora, foram duas, uma em setembro e outra em outubro, foi relativo ao atendimento da Lei 866, relativo à construção das obras. As audiências para licenciamento essa é a segunda. Só para esclarecer. Vou referir. Obrigado. Pequenos comentários me cabe fazer. O vereador Rogério Satanás reclamou que a Câmara de Amparo não teria recebido esse convite. Preciso dizer que já há muito tempo nós não enviamos mais convites escritos via correio. Os convites vão via e-mail. Eu espero que eles tenham sido enviados, porque é assim que é previsto na norma e isso precisa ser cumprido. Vou verificar. Mas acredito que deve haver um mal-entendido. Do mesmo jeito, ele preferiria que a audiência em Amparo fosse realizada no bairro. Normalmente nós sugerimos e aprovamos os locais que sejam um pouco mais centrais da cidade, porque entendemos que a audiência interessa a todo o município, às vezes a toda uma região e não apenas aquela população específica de um determinado bairro. Ele disse que se fosse na Câmara, as câmaras de fato são vistas por nós como locais muito bons, são as casas do povo, enquanto de fato é possível, por questão de agenda, do tamanho dela, que a audiência seja feita nas câmaras municipais. Nós aqui aprovamos o local, somos muito favoráveis que sejam feitas em câmaras. Quanto à gravação, não há nenhum prejuízo. A audiência, todas as audiências são gravadas. Foi gravada aquela que já fizemos lá em Campinas, está sendo gravada essa, vai ser gravada também de Amparo, e ele, desejando uma cópia da gravação, poderá revisitar e ela será passada. O vereador José Luiz falou uma coisa interessante, que nas audiências nós nos manifestamos, mas não decidimos. É verdade. O processo de licenciamento inclui várias etapas. Uma delas é essa em que a população, de modo geral, é ouvida numa audiência pública. Mas muitas outras instituições desse processo também podem vir a ser ouvidas pelo órgão licenciador. O CONDEFAT, às vezes o Instituto Geológico, o próprio município que diz a questão de uso e ocupação do solo, e por aí vai, até que o órgão licenciador reúna, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, todas as informações que precisa para finalmente emitir seu parecer e ser levado ao Conselho. E este sim é quem vai levar em conta tudo isso, tomar a decisão final se o empreendimento pode ser licenciado ou não. E, no entanto, ele reivindica que talvez fosse necessário que a gente tivesse o Instituto do Plebiscito para consultar a população. Não seria contra de jeito nenhum. Se a democracia direta existe na Suíça, não sei se funcionaria aqui no Brasil, mas o nosso ordenamento jurídico não prevê isso. A Constituição Federal prevê a audiência pública, as normas do CONAMA prevêem a audiência pública, nossa Constituição do Estado, a normativa do Conselho prevê a audiência pública. Se um dia entender se será necessário um plebiscito, queremos fazer um plebiscito. Hoje somos obrigados a fazer audiência pública.
Também uma questão a qual o Tabata já se referiu, eu entendi que aquela falta de publicidade para a audiência feita pelo TRE não é a audiência prevista no processo de licenciamento, essas três que nós estamos fazendo, porque isso é requisito essencial para a validade da audiência pública e eu verificarei se a publicidade está sendo feita, pelo menos o mínimo requerido pela legislação, porque se não estivesse sendo feita do jeito que deve, eu mesmo poderia invalidar a audiência pública. Ela se refere também, a senhora Tereza, ao fato do Rodrigo ter pedido a suspensão dessas duas últimas audiências públicas. O que é que ocorreu? Quando cheguei a São Paulo, eu mandei conta do pedido do Dr. Rodrigo, eu fiz transcrever a sua fala, o conteúdo da sua fala, juntamente com aquele parecer ao qual ele se referiu, que foi protocolado pelo assessor técnico do MP, foi encaminhado à CETESB para que ela se manifestasse, porque não se alegava que havia nenhuma irregularidade no que se refere ao procedimento de organização, de convocação, de realização da audiência pública que compete. Se refere a isso, está tudo sendo feito como mando figurino. Eram questões técnicas que eram levantadas, isso foi levado para a CETESB, para que ela se manifestasse. Ela não teve tempo de se manifestar ainda, as audiências já estavam convocadas. O que eu soube informalmente é que é muito melhor a gente ter as audiências para poder ter a oportunidade, efetivamente, de levantar todas as questões que digam respeito à obra, ao empreendimento aqui do que está sendo proposto, do que ao contrário, porque nós não concordamos. Não se realizarem as audiências, por isso que nós estamos continuando. Alguém concorda? Fazendo as Nós audiências. não concordamos com isso. Pode perguntar alguma coisa, por favor. Nós não concordamos com Conforme isso. foi levantado, até mesmo por algumas pessoas que falaram aqui, o estudo ele é complexo, ele demanda um bom tempo de análise. Então, as audiências públicas auxiliam bastante a equipe técnica, de forma que a gente possa aprimorar o nosso olhar em determinados impactos de uma forma diferenciada. Então, as audiências, elas auxiliam. Pode-se questionar quanto à suficiência delas, mas eu acredito que a manutenção delas são bem importantes para a gente. Só que ela fica como A gente ainda resolvido o está numa assunto e não está fase resolvido. inicial da Está análise como do certo e não é estudo. certo. Então, a gente ainda está avaliando se os estudos apresentados são suficientes ou não. Não adianta olhar feio E para mim, não, que eu vou continuar todas essas estudando. questões que são levantadas aqui, é depois avaliado pela equipe técnica se elas estão devidamente esclarecidas no estudo ou se será necessária a solicitação de informações complementares por parte do interessado. Então, só gostaria de deixar aqui claro da importância dessas audiências para a equipe técnica que acompanha todas elas e gostaria de também informar que o processo ele é público. Infelizmente, ainda não está disponibilizado em meio digital, que facilitaria muito. Mas todos que tiverem interesse em consultar o processo, é só entrar em contato com o setor específico da CETESB chamado ITAP. Pode ser feito isso por até mesmo e-mail, que é muito mais rápido, né? Então o e-mail é itap, I de igreja, T de tatu, A de amor, T de pato, _ CETESB, @sp.gov.br. Só é necessário pedir o agendamento e assim é possível dar vistas no processo na íntegra. É isso que eu tinha que falar. Obrigada. Quanto custa? Mas, só para repetir, qualquer interessado tem depois da audiência última de novembro, mais 5 dias úteis para encaminhar a CETESB ou protocolar lá qualquer ulterior contribuição que queira ver juntada ao processo para ser organizado. Dito isso, acho que foi muito produtivo o nosso trabalho. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos.